O valor da família. A responsabilidade e o respeito que deve haver no lar e entre o casal. No princípio, Deus, o nosso Pai, criou o homem e a mulher para formarem um lar e neste lar darem início à família, que seria a base fundamental da verdadeira sociedade, constituída de casal e dos filhos, unidos pelos laços do amor e da verdadeira união, unidos pelo sentimento da justiça e da paz, da harmonia, tendo por normas a vontade soberana de Deus e os seus santos, ou seja, sua santa doutrina e disciplina. Entretanto, para que se cumpra os planos de Deus em relação à missão verdadeira de uma família, é necessário que esta família tenha desde o seu início o alicerce fundamental, os alicerces e fundamentos, seguros já desde o namoro e o noivado. Os dois jovens precisam ter a noção do que é constituir família e é o que significa casamento. Primeiro, devem ter as mesmas ideias, a mesma fé, os mesmos princípios religiosos, pois a nossa igreja tem a missão de religar e criar a criatura humana a Deus o Pai, pois a nossa doutrina e a nossa disciplina são a base de nossa doutrina. De nossa disciplina é a base fundamental de uma família que deve ter o amor uns pelos outros, o amor a Deus e a sua justiça, pois é o que traz o bem-aventurança de dias felizes e seguros na vida do casal. Sem Deus, ninguém pode vencer nesta vida. Ele nos concedeu mais perfeita regra de bom viver e de felicidade. Enviou-nos o seu Filho, Jesus, para nos dar a mais sublime e gloriosa regra de bom viver, a de paz. E nestes tempos atuais, ambos junto com Maria Santíssima, preparar a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para fazer brilhar em cada coração que aceitar as nossas mensagens poderosas, doutrinas e ensinos do reino celestial, para a formação da verdadeira família. Quais o procedimento de um casal em relação de um para com o outro? Em relação aos filhos, entre o casal é preciso haver o respeito e a fidelidade, o bom senso, ou seja, um bom entendimento, também a faculdade de discernir entre os verdadeiros e os falsos. Precisa se amarem, procurar, sempre cooperar em ajuda mútua, portanto, um ajudando o outro. Deve ser exemplo para os seus filhos. Invista em discussões. Não se deixem levar pelas ilusões e falsos ensinamentos atuais sobre a verdadeira formação familiar e sobre a educação dos filhos. Os filhos precisam do carinho e do conselho dos pais e de uma boa educação sempre que for preciso corrigi-los. Façam com moderações e justiça. Porém, nunca deixem os filhos à mercê deles, mesmo fazerem o que bem entendem, mas devem ter disciplina, serem ensinados a terem conduta, boa educação, boa maneira. Portanto,
precisam, quando jovem, da sábia orientação dos pais. Cuidem deles até a sua maturidade. Não, no passado, um jovem ou uma moça era muito bem preparado para enfrentar a vida, a qual o procedimento que devia ter em relação à formação de uma família. Só pensavam em namoro ou casamento quando já tinham idade e condições suficientes para formar uma família. Não era para passar tempos, e muito menos para a degenerações moral, porém, conservavam-se pureza e virginidade para a pessoa com a quem se uniria pelos laços matrimoniais. Atualmente, muitos lares e famílias ruíram por falta de amor, de carinho, de diálogo, da união e de religião. O pai sai para um lado e a mãe para outro. Deixam os filhos sozinhos sem carinho, sem afeto dos pais. Não procuram tomar conhecimento sobre a conduta dos filhos, com quem anda, quais os locais que frequenta, não zelam pela boa conduta dos filhos ou da filha. Não vigiam quanto ao uso discriminado do celular. Entendam que a criança desde pequenina precisa da palavra e do ensino dos pais. Toda pergunta que ela fizer merece uma resposta. A criança merece toda a atenção e o afeto dos pais. Quando o casal se ama e ama seus filhos, e por eles se sacrifica para que no futuro sejam pessoas de caráter, de respeito, útil à sociedade e ao bem comum, sempre serão muito abençoados e contarão sempre com o amparo de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Um conselho do Santo Irmão Aldo foi que todo casal precisa compreender que necessita da proteção da Santa Avó Rosa para a sua felicidade e carecerão muito dela, da sua graça e bênçãos. Ela os ajudará a se merecerem. Portanto, seja o seu matrimônio firmado na verdade, conforme a justiça divina, sendo sempre leais e sincero, dedicado ao bem, honestos, sempre bem intencionado, confiando um no outro. Sejam pacientes, caridosos, perdoando-se mutuamente. Não dê ouvido às fofocas, intrigas, nem julguem um ou outro pela aparência do mal, mas confie. Em outro conselho, sábado, Santo Irmão Aldo sobre a vida íntima de um casal, que deve ser sigilosa. Assim nos diz: tudo tenho feito para unir os corações, dando muitos ensinos e conselhos sobre como deve ser o viver de um casal apostólico. Devem se amar com amor sincero, puro. Procurem se entenderem, serem humildes, pacientes uns com o outro, evitem briga, toda desunião, a malquerência. Devem se ajudar mutuamente, a serem muito sigilosos quanto à sua vida íntima. O que é ser sigiloso? É não estarem devassando a vida íntima do casal, nem os seus problemas. Isto deve ser resolvido por ambos, esposo e esposa, e não estarem falando para os seus familiares ou para os irmãos da igreja os problemas que estão tendo dentro do lar. Mas, infelizmente, quando surge um problema entre o casal,
ao invés de procurarem solucionar entre ambos e pôr em prática a nossa doutrina e os meus ensinos, ficam pedindo e comentando sua vida particular com os que nada tem a ver com o casal. E muitas vezes são pessoas que não possuem a sabedoria e a experiência para lhe aconselhar no vosso problema. Daí a confusão aumenta, porque cada um dá o seu palpite. Todos ficam sabendo o que está se passando na vida daquele casal. Ao invés de surgirem os conselhos sábios do Santo Irmão Aldo, ou seja, seguirem, que são ensinos de púlpito da igreja e em nossos boletins. Enfim, sejam cuidadosos, sábios, humildes, obedientes à nossa doutrina e disciplina, para serem abençoados e protegidos pela Santa Rosa, por nosso Santo Irmão Aldo, que em nome de Jesus, nosso Senhor, e da Virgem Maria Santíssima, e com todo o poder dos santos e anjos de nosso Deus, protege e amparam os fiéis. Vivam com sabedoria e amor. Todos serão bem-aventurados. Prezados e estimados irmãos, quando se trata em família, sempre vem aquele ideal. Pai, filho, a mãe. Tudo bem, pode ser até. Mas acontece, ou nos dias que nós estamos vivendo, o problema tem sido tão sério e tão preocupante que a maioria das vezes, dentro de uma casa, vive um agrupamento de pessoas, onde cada um pensa o que quer. Cada um age da sua maneira. O dono da casa, o pai da família, acha que ele tem que fazer o que bem dá. A esposa da mesma forma. Não dando aquele apoio moral sincero e puro para os filhos. Discute, são desunidos. Os filhos, enfim, decidem de não obedecer mais aos pais. Então fica um agrupamento dentro de uma casa e não é mais uma família. Porque os filhos acham que tem que fazer o que eles querem, porque não tem um apoio moral do pai e da mãe. Estão deixando a desvejar. Irmãos, e isto é sério. Isto não é brincadeira. Nós precisamos ter uma responsabilidade ampla dentro do lar. E ter o respeito dentro do nosso lar. Respeitar a nossa esposa. Ter consideração, mostrar para os filhos que nós somos diferentes da humanidade que vive aí no mundo lá fora. E que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Mas o que muitas vezes não tem acontecido isso. Grande parte. Eu falo do nosso povo, da nossa igreja. Falta união dentro do lar. Por causa de trabalho, por causa de dinheiro. Um dos maiores fatos que as famílias hoje estão se esfarcelando é que os filhos estão ficando abandonados.
por causa do trabalho e por causa do dinheiro. Dificilmente se percebe, se vê pais e mães amorosas por filhos. Eles não tiram aquele tempo de ter um filho no colo para conversar, para transmitir um carinho, um amor para aquele filho. Não tiram. Porque estão muito preocupados com o trabalho e com as coisas materiais. Depois de criados esses filhos, muitas vezes vem aquilo que ninguém esperava ou que não queriam. O filho se cria sem amor, sem aquele carinho pela mãe, sem aquele carinho pelo pai. Novinho, já jogam lá numa creche. Moço, pode alguém não concordar, mas a realidade é essa. Jogam lá. A criança se cria aprendendo com os outros. Ele não está aprendendo com o pai e com a mãe. E quando ele aprende coisas erradas, que ele vem para dentro de casa, chegam em casa a mãe e o pai 6 horas da tarde. Passam lá na creche, trazem o filho para dentro de casa. Ficaram o dia inteiro longe deles. A criança muitas vezes ouviu e aprendeu coisas erradas. Sabe o que eles querem fazer? Surrar. Surrar a criança porque errado é os pais. Fica o dia inteiro longe daquela criança, na hora de acolher a criança, ter um carinho, ter um zelo por ele, ainda vão maltratar? Vai se criar uma criança, um jovem revoltado. Tirem aquele tempo. Eu não estou dizendo que não tem que trabalhar. Eu sei que hoje, nos dias futuros, mas há muitas pessoas, há muitos casais, já tem que dar bem para sobreviver. Por que tanta ganância? Quando amanhã falece e deixa tudo aí na face da terra. O seu maior tesouro é a sua família, porque ela foi criada por Deus. Foi instituída por Deus a família. É o maior tesouro existente na face da terra para nós. Então vamos valorizar. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos zelar por eles. Uma criança, 7, 8 meses, alguns com 10 ou até 1 ano, já começam a fazer pergunta e eles querem a sua atenção, irmãos. Eles querem a sua atenção. Eles querem ficar no colo, eles querem que vocês derem comida na boca deles, eles querem que vocês abracem eles. Irmãos, tudo isso é coisa de criança. Eles querem que vocês fiquem beijando eles. E eu estou falando o que eu já vi, isso eu já vi. Eu não tenho tempo para dar para criança. Eu tenho muito trabalho, eu tenho muito o que fazer, eu não tenho tempo, eu não posso ficar coadjuvando criança. Depois vem os amargos sabores dos quais não queriam passar. Não é assim? Cresce o jovem, não ganhou aquele carinho do pai, da mãe, se criou com os outros, dá um celular para ele brincar. Qual é o... Ele vai criar amor por o quê? Pelo celular, né? Ele vai amar muito mais o celular e aquelas figurinhas que tem dentro do celular do que a sua própria mãe e o seu próprio pai. É o que ofereceram para ele. É o que ofereceram para ele. Irmãos,
Então, a família está sendo esfarcelada. E a grande maioria, a responsabilidade está sobre os ombros dos pais e das mães. Puxa vida, mas o pastor está cobrando demais. Vamos acudir enquanto é tempo. Ainda dá tempo. Não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Ainda temos ensinamentos, ainda temos tempo de corrigir. Não deixem se perder de uma vez por todas. Porque a Santa Avó Rosa e o nosso estimado irmão Aldo irão lhe cobrar. E eu falo isso com conhecimento de causa. De uma pessoa que deixou a família perecer. E o irmão Aldo procuraram ele estava no seu corpo físico. Diz para aquele pai que ele não esqueça, que ele terá que acertar todos os filhos dele comigo. Então, eu estou falando com conhecimento de causa. Cuide. Zele. Irmãos, porque muitas vezes, eu não gostaria muitas vezes de falar isso. Mas se faz necessário. Muitas vezes, o homem ganha suficientemente que dá bem para manter a casa. Mas, infelizmente, eu vou falar das irmãs, porque o povo lá fora, deixa eles. Muitas vezes, irmãs, porque querem comprar as coisas para ela, roupa, calçado. Tem um guarda-roupa que aquilo tá, que não sabe a qual é que vai vestir. E muitas vezes um bidezinho cheio de calçado que está enfavadinho. Irmãos, só tem 2 pés, né? Quando termina um, compra o outro. Ah, pastor, mas o povo faz farra da gente. E daí, preocupado? Está preocupado? Eu não tenho que dar confiança para quem faz farra de mim. Eu tenho que prestar conta para a Santa Avó Rosa e para o irmão Aldo naquilo que eu deixo de fazer. Naquilo que eu deixo de fazer. Porque se eu deixar de fazer algo para Santa Avó Rosa e para o irmão Aldo, eu fico devendo. Eu fico devendo. Então é isso que nós precisamos prestar atenção. E assunto de casamento. Muitas vezes, irmãos, o casamento, muitas vezes é casamento forçado. Porque muitas vezes o fato de não dar certo os casamentos são casamentos forçados. Eu vejo uma moça bonita, né, tal. Muitas vezes ela não seria ou não será a minha esposa ideal. Mas eu forço a situação em casar com ela de qualquer maneira. Eu não posso, eu tenho que casar com ela porque é a princesa. Isto faz com que a Santa Avó Rosa nem possa nos ajudar. Porque tudo aquilo que é forçado não tem como a avó ajudar. Não é uma escolha própria da Santa Avó e do nosso chamado irmão Aldo. E nós precisamos levar todo o conhecimento deles. Santa e querida avó, eu arrumei uma namorada. Será que a minha esposa ideal? Será? A senhora sabe, conhece, vó. Se ela vai ser uma pessoa ajudadora, nós vamos ter uma vida feliz e abençoada. É com ela que eu irei construir o meu lar e ter a minha família feliz. E sempre lhe hei de servir a senhora em todos os momentos.
Mas a grande maioria não faz isso. Seja o rapaz ou seja a moça. E o pior, muitas vezes usa de orgulho, né? Usa do orgulho. Eu, se for para mim casar com um rapaz feio, eu fico solteiro o resto da minha vida. Então fique, né? Tudo bem. Grandes coisas, né? Muitas vezes assim. E assim sucessivamente. Irmãos, isso já é um princípio de que nem está aqui, ó. É o alicerce. Já é um namoro, um casamento mal alicerçado. E é quando causa as consequências depois com a família. Quem trabalhou com construção e conhece uma construção sabe muito bem. Se começar uma casa e ela não tiver o alicerce bem feitinho, ela não dá certo. Chega na cobertura, ela vai ficar torta. Não colocar em cerâmica, ela não vai se assentar bem. Dá para morar dentro. Mas ela sempre vai ter problema. Os móveis não se localizam bem dentro porque ela ficou fora de esquadro e assim sucessivamente. Pois assim é um casamento quando ele não é constituído diante das graças e do amparo da Santa Rosa e do nosso estimado irmão Aldo. Então, sejam sigilosos, sejam prudentes na sua vida. Os que já criaram os seus filhos, todos estão da igreja, parabéns. Quem tem filho para criar, se preciso, mude. É melhor, como dizia a missionária Odete, ganhar um pouco menos, mas cuidar dos seus filhos. Não deixe os seus filhos jogados nas mãos alheias. Façam tudo direitinho para que o seu lar seja um pedaço do reino do céu. Não seja um grupo de pessoas, como disse eu, que é o que tem acontecido muitos em nossos dias. Deixam os filhos, um sai para um lado, outro sai para outro, não sabe o que eles estão fazendo, não sabe o que estão praticando. Precisa, irmãos, precisa, com insistência, cuidar e zelar dos seus filhos. Tirem tempo. Tirem tempo. Não gostam de ir numa pracinha? Procure um lugar onde tem pesca ou num local. Saiam com seus filhos. Caminhem nas ruas com eles. Contem causa para eles. Mostrem a vida do passado como eram os seus avós. Conte como a sua pessoa era em criança. Invitem, estarem dando celular e tantas outras coisas. Deixarem uma criança ficar tantas e tantas horas em frente a um computador. A criança perde o amor por completo do pai e da mãe. Perde o amor completo pela igreja e por todas as coisas boas e maravilhosas. Fica viciado num computador ou num celular. Sejam vigilantes. Uma criança com 1 ano e meio, pouco mais, já sabe mexer no celular. Os dias que nós vivemos exigem de cuidado, de sigileza e de muita atenção. Então não se descuide dos seus filhos. Zelem dos jovens.
Digam para eles: meu filho, eu te amo. Minha filha, a mãe te quer muito bem. Você é uma dádiva tão preciosa. Você não sabe o valor que você tem para a mãe ou para o pai. Abracem os seus filhos. Coisa mais linda que tem é um pai abraçado com uma filha. Mas ela pode ser casada, não tem problema não. É sua filha. É seu amor. Porque este é amor verdadeiro. E criem eles desde pequeno com esse carinho. Eles irão, eu lhe garanto, eles irão lhe saber dar valor à vida toda. Se criarem eles assim como eu estou lhe expressando agora. Serão homens valorosos para os pais, para a mãe, para a Santa Rosa e para a sociedade. Porque aí sim eles vão saber o que é amor. Amar profundamente o pai, a mãe. Porque se não souberem ter a união fraternal e não souberem viver como verdadeiro lar apostólico, dificulta da Santa Rosa e o nosso estimado irmão Aldo entrarem no seu lar e lhe ajudarem naquilo que é necessário e preciso. Façam assim. E serão sempre felizes e vencedores. E terão famílias maravilhosas. A traição nem se fala, irmãos. Todo mundo sabe. A traição e falsidade é um pecado gravíssimo e Deus condenou para sempre. Pela traição recebida do maldoso e também pela traição aplicada no seu filho amado. Então, cuidado. Cuidado, muito cuidado. Negócio de andar traindo. Cuidado. Cuidado que o seu caminho se tornará escuro e poderá não ter mais recuperação. Conheceram a igreja como esta, ter a oportunidades que tiveram e saber que no futuro ou no final de sua vida recebeu como recompensa uma condenação. Triste. Não só para a pessoa, mas para todos os que lhe conheceram e também para a Santa Rosa. Porque a Santa Vó e o Modo não podem fazer nada por uma pessoa que é falsa. Então, não seja um falso. Sim, sincero, puro. Humildes e bondosos de coração. Amém.